E aí galera Loura Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença do don't e do doesn't. Ou seja, a gente vai falar sobre a negação em inglês. Então, bora lá. Então, a negação em inglês ela vai funcionar um pouquinho diferente do português. Que em português a gente geralmente tem uma frase afirmativa, eu tenho um carro. E aí quando a gente quer fazer a negação, você simplesmente coloca um não antes do verbo. Então, eu tenho um carro, eu não tenho um carro. Beleza, tranquilo, sem problema. Como seria isso em inglês? Você fala, bom, a afirmação, eu tenho um carro, I have a car. Perfeito, sem problema. É uma tradução, nesse caso funciona, né? Uma palavrinha depois da outra, sem problemas, não sempre, mas nesse caso funcionou. E aí a negação, como que seria o não em inglês, né? O não com um verbo? A gente sabe que é o not. Mas você não pode falar I not have a car. Não é assim. Porque para formar a negação em inglês a gente precisa de um auxiliar, que é o do. É aquele mesmo do que a gente usa para fazer uma pergunta, o mesmo auxiliar que a gente usa para fazer uma pergunta em inglês, né? Então você fala para uma pessoa, você tem um carro, you have a car. Você quer fazer uma pergunta? Você bota o do na frente. Então, do you have a car? Você pergunta com verbos normais, claro. Mas é esse mesmo do, a gente usa ele aqui na negação. Então, em vez de usar simplesmente o not, como seria uma tradução meio que literal do português, a gente usou do not. Então, I have a car, eu tenho um carro, I do not have a car. Perfeito? Sem problema. Então esse do tá ali junto com o not. E como isso é uma coisa que é usada bastante mesmo, em inglês eles têm uma mania de fazer contrações das palavras. A gente também faz isso muitas vezes, mas eles fazem acho que até mais que a gente, que aí esse do not eles vão fazer uma forma mais contraída, mais abreviada, para usar de uma maneira muitas vezes mais informal, mas não necessariamente, que aí o desaparece, fica um apóstrofo no lugar, e aí o do not vira don't. Então você dizer I do not have a car, ou I don't have a car, é exatamente a mesma coisa, não muda absolutamente nada, só que o don't é um pouco mais informal, mas não é uma gíria. Não é o que você vai ter problema se você estiver falando com uma pessoa de um nível hierárquico mais elevado, com seu chefe, em um e-mail, não, sem problema. Você pode escrever do not e você pode escrever don't sem problema. Então beleza, esse é o primeiro passo. A gente já conhece agora o don't ou do not. E agora a gente vai falar o que é o doesn't. Lembra lá das nossas aulinhas de conjugação de verbo em inglês? Que quando você vai conjugar um verbo em inglês, ele é praticamente sempre igual à forma do infinitivo, né? Então, o verbo to eat, comer, seria I eat, eu como. You eat, você come. We eat, nós comemos. They eat, eles comem. É quase sempre exatamente igual ao infinitivo, a mesma forma, não coloca nada a mais. Que é diferente do português, né? Eu como, você come. Nós comemos, eles comem, então sempre muda em português. Em inglês é igualzinho do infinitivo, exceto na terceira pessoa do singular, que aí vai ser o he, né, ele, she, ela, ou it, que aí pode ser ele, ela, ou isso, né, alguma coisa inanimada, que aí a gente muda um pouquinho, tem uma conjugaçãozinha ali, que é geralmente uma letra S. Então aqui pro verbo to eat, seria he eats, ele come, she eats, ela come. Ou então também, em alguns pequenos casos, como o verbo to go, o verbo ir, né? Eu vou, I go, you go, você vai. E aí aqui ele não ganha só um S, mas ele ganha um ES. Então vira he goes, she goes, it goes. Mas é sempre só a terceira pessoa do singular, só o he, she ou it. E isso funciona exatamente igual pro do, que aí ele vira does. Então ele não vai ter só o S, ele vai ter um ES ali também. E tanto no verbo normal, o verbo fazer, né, verbo to do, quanto aqui no auxiliar, ele vai na terceira pessoa, ele vai ser o does. Então na negativa, quando a gente for falar sobre a terceira pessoa do singular, a gente não vai usar o do, a gente vai usar o does. Então o do not, que seria para as outras formas, para as outras conjugações, aqui vai ser does not. Então, por exemplo, he does not have a car. Ele não tem um carro. He does not like fish. Ele não gosta de peixe. Sem problema. E também existe aquela contraçãozinha lá que eu falei, a mesma do not que vira don't. Aqui o does not vira doesn't. Então, mesma coisa, o o desaparece, fica um apóstrofo no lugar. E aí o does not vira doesn't. E aí vai ser a mesma coisa. He doesn't have a car. Ou she doesn't like
fish. Ou seja, na negação em inglês com verbos normais, né, que não é nem verbo modal, nem com verbo to be, a gente sempre vai ter esse aqui, o do, como auxiliar, e aí na forma negativa, né, do not, que vira don't, ou does not, que vira doesn't. Então por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.